Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia de bênção, mais um dia de vitória, mais um dia que fez o Senhor. Bom dia, seja muito bem-vindo. Que bom que você está aqui, que bom que você acordou, que bom que você está comigo nessa conexão, nesse devocional, todos os dias, caminhando, com Deus, despertando, aprendendo um pouco mais da palavra de Deus, Estamos aqui caminhando nessa verdade. A palavra do Senhor, ela declara que conhecereis a verdade vos libertará. E como é que nós podemos conhecer a verdade? Lendo a Bíblia, deixando Deus nos instruir. Então, você de perto, você de longe, seja muito bem-vindo. Você que é do Brasil ou fora do Brasil, você que é aqui do Nordeste, você que é do menor estado brasileiro, que é Sergipe, muito bem-vindo. Você que é aqui do sertão, nossa, o sertão sergipano, pense que lugar maravilhoso, Terra que mana leite, terra que mana mel, e literalmente mana leite, meus irmãos. Ali no assentamento Canadá, nossa, é tão grande o sertão. É o menor estado, mas grande em extensão, em alegria, em um povo trabalhador, batalhador, em um povo de fé. Você que mora aí na cidade de Socorro, bom dia, bom dia. Você que mora em Aracaju, Pedra Branca, Riachuelo, Santa Rosa de Lima, nossa, vários lugares, sejam muito bem-vindos. Propriar, Itabaiana, aqui pertinho, aqui do ladinho, bom dia, seja bem-vindo. Que bom que você despertou para mais um dia, para mais um dia de vitória, Todas as vezes que a gente acorda, nós temos que agradecer ao Senhor. Foi o Senhor que te despertou e dizendo para você: acorda, tem muita coisa, tem muito milagre para acontecer, tem muita terra para explorar, tem muita bênção para contar. Em nome do Senhor Jesus. Você que está entrando aí, vai entrando, vai acordando outras pessoas. Já tem aqui algumas pessoas que estão aqui conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, o nosso irmão amado, irmão Roberto, a nossa irmã Edilene, sejam muito bem-vindos. Irmã Lica, cabeleireira, lá de assentamento Canadá, pense, famosa aí, viu? É as mãos que mudam, Muda o seu rosto, a formoseia através do tratamento do cabelo. Irmão Valdir, irmão Edmundo, irmã Silvânia, irmã Mari, minha irmã. Você quer andar chique? Liga para a irmã Mari, vem conhecer aqui a boutique dela. A irmã Edilene também, gente. São as que trabalham na moda, que tem muito bom gosto e tem aí clientes maravilhosos em nome do Senhor Jesus Cristo. Já ganhei presente delas, irmãos, Tem roupas que vocês veem aí que vem dessas boutiques chiquérrimas e um bom preço, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. É boutique para o povo de Deus se vestir bem. Irmã Silvânia, irmã Giselda, olha aí, eita, quanta gente. Irmão Almir, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.
Aleluia. Tem bastante gente aí chegando, hein? Então vai se chegando, vai abrindo a Bíblia. Vamos para a Bíblia aqui, irmã Nidinha também está aí chegando. Olha quantas pessoas aqui, né, conectando, acordando, né, ao som do galo aí, e o galo cantando para você, né? Desperta em nome do Senhor Jesus. Vamos para a palavra de Deus? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui, nós estamos em Gênesis, já no capítulo 29, em nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 29. Nossa, como já andamos, meu irmão, a gente não para não. A gente não para de jeito nenhum. Nós já estamos caminhando com Jacó, né? Já estamos no testemunho, na vivência de Jacó. E Jacó, você sabe que é descendente de Abraão, né? Abraão que teve o seu filho Isaac, filho da promessa, e que gerou 2 filhos, Jacó e Esaú. O Jacó teve que sair da terra dele, né? Porque o Esaú queria acabar com a vida dele, desprezou a bênção da primogenitura, e é sempre assim, né? A gente despreza e depois quer correr atrás. Mas aí o Jacó, continuando o propósito, né? Porque a gente sabe, irmãos, que tudo é um propósito de Deus. O Jacó foi para a terra dos seus descendentes, porque onde Isaac morava não havia mulher do povo para casar com Jacó. E Jacó conheceu a sua amada Raquel e o seu tio, o Labão. Vocês lembram de Labão, o irmão de Raquel? Isso aí, né? O irmão de Raquel não, o irmão de Rebeca. E o Labão é o pai da Raquel. Então nós estamos aqui, né, numa aliança aqui que foi firmada entre o Jacó, aqui no capítulo 29, hoje nós continuaremos aqui no versículo 21. Então foi firmada aqui uma aliança, né, para que o Jacó casasse com a Raquel, que não era a filha mais velha, era a filha mais nova. Teria que trabalhar 7 anos para Labão. Bom negócio, né? E aí, o que aconteceu? Vamos lá, versículo 21. E disse Jacó a Labão: dai-me minha mulher, né? Depois de 7 anos de trabalho. Aí o que o Jacó... Os 7 anos passaram tão rápido, irmãos, né? Olha, quando a gente tem um propósito, quando a gente está ligado num propósito, os anos passam rápido, as horas voam, as semanas parecem que desaparecem, não é assim? Quando você está focado no propósito de Deus, você está focado num propósito de mudança, você está ali ligado, sabe, com a bênção, está ligado com Deus, irmãos, as coisas passam rápido. Quando você olha assim, é como uma construção de casa. Quem já passou, quem já recebeu aí uma bênção que parecia que estava muito longe, mas quando você deu por si, já estava conquistando aquela bênção, os anos que demoraram, né? Você parece que nem sentiu. Então assim estava ele. Os 7 anos já passaram e ele foi reivindicar o que era dele. Então diz aqui, olha, dai-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela, né? Para que eu me case. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. Então o pai promoveu uma festa. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, né? Então Leia é a filha mais velha, irmã de Raquel, e trouxe-lhe
e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Leia, sua filha. E aconteceu pela manhã ver que era Leia, pelo que disse a Labão. Então, vamos entender aqui. O Labão, né? Eita, enganador, né? Ele ao invés de dar, né, ao Jacó aquilo que ele prometeu, o que ele fez, irmãos? Ele enganou, né? Ele enganou aqui o Jacó. Por quê? Porque o natural era casar a filha mais velha. Mas a Leia, ela não era aquela moça bonita. Então, ele não conseguia. Estava uma tarefa difícil para Labão, que era casar a filha mais velha. Aí o que ele fez? Fez aliança com Jacó. Jacó trabalhou os 7 anos pela Raquel. Mas na hora de casar, ele fez aquela festa toda, montou o banquete, armou lá a tenda, né, onde o Jacó iria morar, porque eles moravam, tinha lá as tendas, né, montou a casa do Jacó e enganou Jacó, né, mandou enfeitar a Leia, tudo. Jacó com certeza deve ter bebido, né? Porque estava ali eufórico, era festa, né? Lá não era como nós temos hoje, né? Energia. Então devia estar tudo a meia luz ou apagado, e ele pensou que estava se casando com a Raquel. Mas quando acordou, que olhou para o lado, era a Leia. Então ele foi, né, enganado. Há quem diga, né, que ele recebeu o que fez com o irmão, né? Mas a vida também é assim, né? O que a pessoa ela semeia, ela colhe também. Amém? Então, quando ele acordou, ele deu de cara com a Leia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste, versículo 25, por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que, pois, me enganastes? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te darei também a outra. Pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. Olha só que cara. Nossa, gente, né? Que situação, né? Que situação para o Jacó. Então, você vai passar uma semana com a sua esposa atual, que é a Leia, e daqui a uma semana você vai poder, isso se você quiser, trabalhar mais 7 anos, né? Eu vou antecipar até o pagamento. Tá lá bom, né? Eu vou antecipar o pagamento e vou te dar a Raquel, né, em casamento. Aí no versículo 28, e Jacó fez assim, né? Ele aceitou. Não tinha outro jeito, né, irmãos? Não tinha outro jeito. Ele amava Raquel, mas ele agora estava com 2 esposas, as 2 irmãs. Naquele tempo podia, viu, irmãos, né? Vocês que estão aqui na conexão, então eu posso ter 2 mulheres. Não, Nanina, não. Não pode, não. Né? Isso aqui não era o projeto de Deus, mas era uma expertise, né? Era um engano aqui do próprio pai, que queria, que ele viu, ele enxergou que Jacó tinha bênção, né? Ele sabia, por quê? Porque ele sabia que Isaac
quando foram buscar a irmã dele, Rebeca, levaram muito ouro, levaram muitos presentes, muitas dádivas. Então ele sabia que o genro, o sobrinho, né, era genro, ele tinha, irmãos, muitas terras e ele tinha interesse. O interesseiro era assim, né? O interesseiro, ele se interessa pelo que você tem, não é por quem você é. O interesseiro, ele faz tudo para te colocar ali à disposição, porque na hora que ele necessitar, ele sabe que você é uma pessoa de palavra, que você é uma pessoa fiel, que você vai ceder aos caprichos, tá bom? Então, existem muitas pessoas assim na vida, né? Que elas se aproximam, nós já vimos também isso, que elas se aproximam umas das outras, não pelo que a pessoa é, não por ser irmão em Cristo, infelizmente, né? Até na igreja acontece isso. Existem pessoas que se aproximam da gente por aquilo que nós possamos oferecer, né? Principalmente quem tem uma vida financeira estruturada. Então, abra o olho, amém? Nem todo mundo vai gostar de você, mas vai gostar do que você tem. Por quê? Porque pode usufruir de alguma forma. Diga misericórdia. Quem está entendendo aí, escreva misericórdia. Né, irmão Adelmo? Seja bem-vindo, bom dia. Em nome do Senhor Jesus, escreva aí para mim, misericórdia. Mas, infelizmente, na vida é assim. Então, diz aqui que o Jacó, o homem de palavra, né? Você é uma pessoa de palavra, você acaba, né, cedendo ali, né, naquela rede, naquele capricho, né? Ou uma pessoa inocente. Tem gente que é inocente, a gente não pode ser inocente, mas a gente tem que estar com os olhos bem abertos. Daqui a pouco eu vou contar uma coisa para vocês. Vamos lá. Diz aqui, olha, né, o Jacó ele cumpriu, né, a semana da Leia, e então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Já estamos no versículo 28. É misericórdia mesmo, misericórdia. Versículo 29. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel, e amou também, né, a Raquel. Então ele se casou com a Raquel, né, conforme aí o combinado, o acertado. E também dormiu, né, em tendas separadas, em casas separadas. Ele passou a ser o esposo de Raquel, mais do que a Leia, só que ele amava mais a Raquel, né? Amou a Raquel mais do que a Leia. Pense que problema familiar. E serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu sua madre, porém Raquel era estéril. Então, como a Leia era desprezada, né? Por que ela era desprezada pelo Jacó? Porque ele amava a Raquel, porque, né, o coração dele estava ali, né? Estava em Raquel. Ele só casou com a Leia por conta do pai delas, né? E por isso, o que Deus fez, né? Deus, ele se agradou da Leia. Então, o plano de Deus também era Leia, né? Não era propriamente aqui, né? Porque Deus conhecia o coração. Deus conhece o coração. A Leia, por ter sido uma pessoa, uma menina desde de nova, desprezada, né? Era uma menina mais chegada ao Senhor, então ela era mais triste, porque as pessoas não a viam, né, com o coração que ela tinha. Já a Raquel, ela era mais assim, sabe, era uma pessoa mais, não era tão humilde,
né? Ela era uma pessoa um pouco gananciosa, né? Se aproveitava dos atributos que ela tinha, porque ela era uma mulher bonita, vistosa. Então havia, acho que, uma rivalidade, com certeza, entre a Raquel e a Leia. E aí Deus abriu a madre. Então a Leia era fértil e a Raquel não conseguia gerar filhos, ela era estéril. No versículo 32, e concebeu Leia e teve um filho, e chamou o seu nome Ruben, dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Então, o que a Leia achou? Olha, nasceu o nosso primeiro filho, vai se chamar Ruben, porque o Senhor, ele atendeu a minha aflição. Então, ela pensou assim, agora com esse filho, o Jacó ele vai me amar mais. Aí, e concebeu outra vez, né? Ela ia concebendo, mas o desejo que ela tinha de chamar a atenção de Jacó, parece que não acontecia. Então a casa foi se enchendo de filho. Olha só, vamos ver aqui. Versículo 33. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este. E chamou o seu nome Simeão, segundo. E concebeu outra vez. E teve um filho, dizendo, agora, esta vez, se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. Veja que são as tribos futuras. Ela estava gerando as tribos, né? Que Deus já estava preparando tudo aí. 35. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá e cessou de ter filhos. Então veja que na tentativa, né, de chamar a atenção de Jacó, ela foi, né, Deus foi dando a ela filhos, foi abrindo a madre. Só que a Raquel não conseguia. No versículo 1 do capítulo 30 diz, olha, vendo, quem está chegando aí, nós estamos em Gênesis agora 30, tá bom? Nós estamos agora em Gênesis capítulo 30. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel o quê? Inveja de sua irmã. E disse a Jacó, dai-me filhos, senão morro. Então ela queria gerar, mas ela não conseguia. Ela via que a irmã dela, né, que parecia mirradinha, porque assim, quando você vê os historiadores, eles falam que como a Raquel era vistosa, ela tinha as curvaturas, ela tinha um corpo ideal. E a Leia não, a Leia era raquinha de casinha, tadinha, né? Não era, não tinha aquele corpo ideal, mas dava filho, mas gerava, olha só. Então gerou, né, na Raquel inveja. Poxa, por que a minha irmã gera e eu não gero? Né? Aí ela foi para o marido, dai-me filhos, né? Senão eu vou o quê? Senão eu morro. E aí o Jacó, ele respondeu, né, e disse, estou eu no lugar de Deus que te impediu, né, o fruto de teu ventre? E ela disse, eis aqui a minha serva Bila. Aí começou a competição, irmãos. Olha, onde tem inveja, onde tem competição, há perturbação. Não há paz, há perturbação, né? A outra gerava para competir também, né? Havia uma competição, porque ela queria chamar, ela tinha tudo. Uma tinha um amor e a outra estava tendo os filhos. E o que elas fizeram, né? Elas começaram a ter ideias, né? Peraí, que naquele tempo podia, né? Então usava a serva. Vocês lembram da Sara?
né? Não era que era proibido, não. Se a mulher ela não podia gerar, então ela entregava, né? Ela fazia uma aliança. Era como barriga de aluguel, né? A barriga de aluguel já iniciou desse tempo, é bem antigo isso aí, essa modalidade. Então elas poderiam entregar a serva, porque já era serva, era escrava delas. Então a serva iria emprestar o seu ventre para poder gerar o filho, e o filho não seria, né, da serva, o filho seria da dona, né, da sua senhora. Aí foi o que Raquel viu. Bom, já que eu não estou gerando, minha irmã já tá aí no quinto, né, eu vou dar minha serva. Eu vou ter um filho, nem que seja da serva, né? A misericórdia, né, gente? A pessoa no desespero, ela começa a ter, ao invés de buscar Deus, veja que a outra tinha uma conexão com Deus, por isso que Deus abriu a madre dela, né? A outra orava a Deus, pedia a Deus, clamava a Deus, e Deus dava. A Raquel não, foi clamar ao Jacó, o Jacó não era Deus, por isso que estou eu no lugar de Deus, eu não posso fazer, isso aí é uma obra de Deus, né? Eu não posso, não sou eu que faço milagres, não sou eu que dou a vida, quem dá a vida é Deus. Então ele estava falando a verdade. Aí qual era a dela? Eu vou então fazer uma aliança com Deus, eu vou então buscar Deus, e certamente Ele vai me conceder a bênção. Mas não, ela buscou, né? Ela buscou ali na facilidade ou uma estratégia fora da direção de Deus. Aí o que aconteceu? Vamos lá. Gênesis capítulo 30, versículo 3. E ela disse: eis aqui minha serva, entra ela, para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. E era muito ruim essa situação, sabe por quê, irmãos? Porque aquela que ficava como serva, ela não poderia mais constituir uma família, ela não poderia casar. Ela estava à disposição do seu senhor, né? Então, versículo 5, e aconteceu Bila, e concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus, né? Ainda colocou para Deus. Deus julgou a minha causa, né? E fez com que a minha serva me desse um filho. Eita, meu Deus, é bem assim as pessoas, né? Tomam suas próprias decisões, né? Fazem seus próprios acordos e ainda, né, dá testemunho. Não, foi Deus que fez. Misericórdia, vamos continuar aqui. Ela disse aqui: olhe, e também ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso chamou o seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com lutas, né, de Deus, tenho lutado com minha irmã, né? Então dentro dela, irmãos, né, tinha esse sentimento maligno. Então eu tenho lutado com minha irmã e também venci. E chamou o seu nome Naphtali. Vendo, pois, Leia, né, que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. Olha, já pensou? E a outra, né, ficou ali também chateada. Ah, eu não estou concebendo mais. Irmão, já tinham vários, né? Mas ela também, eu vou colocar minha serva, né? Minha serva vai ter filho também. Irmãos, olha, a inveja, ela gera contenda e gera aquela divisão. E o diabo é que parece que reina ali, né? Ele vai dando ideias, e as pessoas não vão caindo.
e achando que estão, né, vencendo. Ah, Jesus, né? Na vida é assim, né? Um sentimento que nós não podemos alimentar. Todo mundo, ele é propenso a ele. Mas não podemos alimentar não, irmãos, né? Não podemos alimentar esse sentimento maligno, inveja. Eu acho tão triste, desde que eu sou pequena. Olha, a gente vai ter aquilo que Deus preparou para que a gente tenha, no tempo certo, na hora certa. A gente vai ter, mas eu não vou ter inveja do outro, querer destruir o outro, querer, sabe, né, tirar aquilo que é do outro, tirar vantagem. Tem gente que é assim, por pura inveja, né? A inveja gera maldade, irmãos. E aí o que aconteceu? A Leia caiu, né? Caiu aí nessa competição. E no versículo 9, ela deu a Zilpa, né? E Jacó, agora Jacó era interessante, né, irmão? Por isso que era conveniente para ele, era fácil convencer. Ele se convencia, né? Para sair do meio da confusão feminina, ele cedia. Versículo 11, então disse Leia, vem, né? Vem uma turba e chamou o seu nome Gade. Então ela engravidou, né? A serva da Zilpa, ela engravidou também e deu um filho a Jacó. Versículo 12. Depois deu Zilpa, serva de Leia, o segundo filho a Jacó. Então aí Deus não foi dando mais filho, não deu nem mais para Leia e não deu mais não deu para Raquel. Mas as servas começaram a gerar. Eita Jeová. E aí diz aqui, olha, versículo 13, vamos lá. Então disse Leia, para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome Asser. Então elas começaram, né, a falar que Deus é que estava no negócio, que estava honrando, tá vendo aí? Deus honra, aleluia, meu Deus. E foi Rubem aos dias da cega do trigo e achou, né, mandrágoras, eram frutos, né, no campo, e trouxe-lhes a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia, ora, dai-me das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse, e já pouco que hajas tomado o meu marido, né? Então a outra, essa frutinha era tipo uma fruta assim exótica, uma fruta que iria ajudar na fertilidade. E ela queria essa fruta e ela disse assim, olha, me dê essa fruta que seu filho lhe deu, né? E aí a Leia disse, né? Já hajas tomado o meu marido, tomarás também as minhas mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel, por isso se deitará contigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse, a mim entrarás, porque certamente te aluguei. Olha só, irmão, a Leia foi cobrar, né? Olha, né, eu te aluguei para minha irmã essa noite, então essa noite é minha. Estava ali uma moeda de troca, né? E o Jacó estava lá. Ah, onde é que eu vou dormir essa noite, gente? É com a Raquel, é com a serva, é com a Leia, é com a serva. É uma confusão, né? Criou-se uma grande confusão. E aí ela foi cobrar. E aí o que aconteceu, né? E deitou-se com ela naquela noite. E ouviu Deus a Leia. E concebeu e teve um quinto filho. Então disse Leia, Deus
me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva a meu marido, e chamou o seu nome Issacar. Então o quinto filho veio debaixo dessa confusão. E Leia concebeu outra vez e deu a Jacó o sexto filho. E disse Leia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome de Zebulon. E depois teve uma filha e chamou o seu nome de Ná. Então veja, ela teve 7 filhos, na tentativa de que Jacó passasse mais tempo com ela, né? Porque ela era a primeira mulher. Mas o amor de Jacó estava com quem? Com Raquel. Então, com as outras ele só dormia, né? Quando não tinha jeito. Mas o prazer dele era chegar do trabalho e ir para a casa daquela que o coração dele estava, né, ligado, que era Raquel. E a Raquel, nada de engravidar, né? Aí o que acontece, irmãos? Versículo de número 22. Nós vamos parar já, né? A história de Jacó é longa, viu, irmãos? É longa. Mas nós vemos que Deus não abandonou o Jacó de jeito nenhum. Versículo 22. E lembrou-se Deus de Raquel. E Deus ouviu e abriu a sua o quê? A sua madre. Depois de muitos anos. Né? Eu creio que a Raquel, quando viu que a irmã deu 7 filhos, cada serva, né, cada um deu 2, então ele já tinha 11 filhos. Aí ela resolveu falar com Deus. Por quê? Porque quem concebeu o filho foi Deus. Então ela resolveu orar a Deus. Né? Quando ela resolveu buscar em Deus, aí Deus abriu a madre, né? Deu um filho para Raquel. E ela lhe concebeu e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha, né? Então, naquele tempo, a mulher que era casada e não gerava, né? Ela era envergonhada. A mulher estéril era envergonhada, né? Perante a sociedade. Então ela diz: olha, Deus tirou a minha vergonha. E chamou o seu nome, olha só quem nasceu? José. Depois de tanta luta, irmão, veio José. Então, José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Então, ela teve o José e ela queria outro filho, né? Então, estava naquela competição. E aconteceu que Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir. Então, quando o José nasceu, o Jacó já tinha trabalhado muitos anos, né? Mas muitos anos mesmo. E o Labão enriqueceu. Por quê? Vocês lembram que o Jacó tinha a bênção? Então, quem tem a bênção de Deus, tudo que coloca as mãos, prospera. Aonde coloca os pés, né, possui ali. Deus vai honrando, vai fazendo desse filho, né, um filho próspero, e as pessoas começam a notar. E o sogro dele notou que depois que se afiliou a ele, ele estava sendo, né, bem-aventurado por conta do genro. Amém, irmãos? Nós não somos descendência de Abraão? Você não é descendência de Abraão? Então, você tem essa bênção sobre a sua vida. Então, comece, irmãos, né?
Ao invés de se amaldiçoar, ao invés de dizer, né, eu não sirvo para nada, eu não tenho habilidade, não é nada disso. Nós temos a bênção, né? Quando eu me converti, que eu comecei a ler, eu falei assim, gente, então é assim que funciona. Eu sou abençoada, aí eu comecei a decretar, né? Eu tenho a bênção, né, de Abraão e de Isaac e de Jacó. Em tudo que eu fizer, serei abençoada. Tudo que eu colocar a mão, aonde eu for, a bênção de Deus vai comigo. Amém, irmãos? Você acordou? Você despertou para isso? Então comece a olhar, irmãos, para as coisas boas que Deus criou. Porque nós temos direito à bênção. Então ele tinha essa bênção sobre ele. Só que ele também despertou porque ele enriqueceu o sogro e ele só trabalhava, a terra era do sogro, os animais eram do sogro. E quando é que ele iria trabalhar para ele? Tem uma hora na vida que a gente tem que despertar. Não, peraí, tem que mudar a minha história. Né? A minha história tem que mudar. Eu só vou abençoar outras vidas. Aí o que aconteceu, irmãos, né? Ele diz aqui, olha, quando José nasceu, o Jacó foi diante de Labão. Deixa-me ir, né? Que me vá ao meu lugar. E também Deus chegou o tempo, começou a chegar o tempo determinado, porque Deus disse ao Jacó que ele voltaria para a terra dos pais. Então começou a vir esses, né, esse pensamento, essa vontade, esse desejo. Isso já era Deus começando a trabalhar em Jacó. Então ele disse que, olha, deixa que me vá para o meu lugar e a minha terra. Dai-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Então a gente vai parar aqui. Então o Jacó despertou. Olha, eu já tenho todas as mulheres aqui, né? Já tenho as minhas 4 mulheres, já tenho os meus filhos, tenho trabalhado esses anos todos na tua terra, né? Tenho te abençoado e eu quero ir para a terra dos meus pais, para a minha terra, vou voltar. Amém, irmãos? Então é como se o Jacó despertasse. Peraí, eu vou morrer aqui de tanto trabalhar, só vou trabalhar e ter filho, trabalhar e ter filho, trabalhar e ter filho? Não. Deus, ele não me abençoou só para isso, não. Eu quero ter as minhas terras, né? É quando a pessoa, irmãos, ela trabalha e ela vai alcançando habilidade, né? Ela vai aprendendo ali de tudo. Vamos colocar por baixo aí, é um mecânico, né? Ele aprendeu todo o ofício. Ele é o melhor funcionário, porque ele aprendeu o ofício, ele começou a fazer curso e tarará, e o patrão está lá enriquecendo as custas dele, porque ele é uma bênção, uma pessoa responsável, é uma pessoa... Aí o que ele pensa assim? Deus coloca, bom, eu posso também ter a minha mecânica, né? E Deus começou a colocar no coração dele, e ele foi lá e reivindicou, eu vou mudar de vida, né? Eu vou mudar de vida. Mas aqui vai ficar para as cenas dos próximos capítulos. Amanhã a gente continua em Gênesis capítulo 30. Hoje nós só vimos as riquezas de Jacó, né? Os filhos e as mulheres que lhe foram acrescentadas, né? Ele era um homem próspero. E assim nós somos, né? Você é próspero, né? Nós somos prósperos. E, irmãos, nós precisamos despertar. Existem pessoas, irmãos, porque ela é de Deus, então ela vê graça, né? Os olhos são puros. Isso acontece muito no reino de Deus, né? Os olhos são puros, o coração são puros. É mesmo, hoje é sexta-feira, né?
Tô dizendo amanhã, pô, gente, tá passando muito rápido. Amanhã é sábado, né? A gente tá, né, bem acelerado. Mas deixa eu chamar a sua atenção. Existem pessoas que ela tem coração puro. Coração puro. Não vê maldade em nada. Quando a gente se converte é assim, irmãos, né? A gente acha assim que como Deus transformou o nosso coração, principalmente quem era maldoso, Deus transforma. Então a gente crê que a gente olha as pessoas com a ótica do nosso coração. E já existem pessoas, né, até mesmo no reino de Deus, que é como Labão, né? Encontra aquela pessoa que é muito boazinha, aquela pessoa, sabe, que serve mesmo, mas serve com amor, com coração. E às vezes, irmãos, as pessoas, elas tiram proveito. E nós precisamos pedir ao Senhor, né, que Ele abra os nossos olhos, né? Senhor, aquilo que, sabe, não deixe as pessoas se aproveitar de mim, Senhor, né? Não me deixe também ser uma pessoa que é manipulada para aqui, para ali, vai para lá, vai para cá, faz assim, faz assado. Porque existem pessoas assim, existem aqueles que detectam, aquele ali eu posso dominar, aquele ali eu posso usufruir, dali eu posso tirar vantagem, né? E assim acontece. O ser humano, a natureza humana. Uma vez, para você ver como isso é sério, uma vez na minha primeira igreja, uma pessoa já era convertida até há mais tempo, mas tinha os olhos muito assim, sabe, os olhos puros, e ela tinha uma loja perto da nossa igreja, e ela começou a dar um pulinho lá à tarde, né, no culto da tarde, no culto das 3 horas. Tanto na quarta como na sexta. Ela dava uma corridinha, o culto sempre rápido. Então ela passava aquela 1 hora e 20, 1 hora e 30 minutos. Ela dava uma corrida lá e assistia o culto. E ela foi aprendendo, né? Foi abrindo mais a Bíblia, aprendendo. E ela estava passando, a loja estava passando por uma crise. E ela sempre falava assim, irmãos, né? Pastora, passa lá na loja. Eu falei assim, irmã, qualquer dia eu passo lá para orar, né? Para abençoar a tua loja, né? Tem coisas bonitas. E eu sempre fui assim, pé no chão. Se eu tenho dinheiro, eu compro. Se eu posso pagar, eu aprendi com o Senhor isso. Se eu posso pagar, eu vou comprar. Se eu não posso pagar, eu não vou comprar. Eu não vou fazer dívida. Por quê? Porque eu vim do mundo e eu cheguei diante de Jesus endividada, irmãos, né? E eu creio que nós não precisamos ser consumistas. Na hora certa, aquilo que dá para você que dá para você fazer, você vai fazer. Se não dá, é melhor dizer não e obedecer a Deus. E eu sempre dizia a ela assim, eu vou lá. E realmente, aí teve um dia que eu fui para abençoar a loja dela, né? Eu fui para orar. Quando eu cheguei lá, ela mostrou cada coisa bonita, né? Nossa, irmã, a senhora tem um bom gosto, né? Ela vendia roupas tão lindas, irmãs, num preço bom. E eram roupas de pessoas que moravam num bairro nobre, mas que ela não podia cobrar como, né, as pessoas lá do bairro nobre. Por quê? Porque já era, né, um outro bairro. Tá bom. E ela me fez, né, tinha algumas coisas que eu vi, nossa, bonito esse aqui, esse vestido aqui é muito bonito. Veste aí, pastora, para ver como é que fica. É bem a tática, né? Veste aí para ver como é que fica. Tática de vendedor é essa. Não, mas irmã, eu não vou comprar, porque eu tinha muitas coisas, né, que eu estava decidida. Eu tinha
eu tinha comprado a chave do o meu apartamento na planta, que eu tenho um apartamento lá em Socorro. Então, era tudo calculado, não podia sair, né? Não podia sair daquela... eu tenho muita responsabilidade, né, com a minha família. E eu não saía daquela direção, que eu tinha um planejamento com Deus. Aí ela me fez vestir, eu vesti, ela falou assim, esse é seu, ela me abençoou, né? E nisso, irmãos, a partir daquele dia ela começou a ser bem abençoada. E um dia ela falou assim, pastor, eu queria falar com a senhora. Tem uma profeta, né, uma pessoa que ela prega nessas igrejas pequenas. Aí eu já gosto dessa história, sim, diga aí. Ela, então, pastora, essa irmã, eu vejo assim que é diferente da senhora. Por quê? Não, porque ela me deve tanto. Era muito dinheiro, irmão, muito dinheiro. Meu Deus, que vergonha para o reino. Eu acho isso uma vergonha, né? Porque não tem nada a ver com Jesus. E às vezes, né, as pessoas, pelo nome de Jesus, envergonham o reino. Aí o que essa tal profeta, né, fazia? Pegou na fragilidade dela, na inocência. Por isso que nós não podemos ser inocentes, não. Esse povo que vem pedir dinheiro emprestado, esse povo que senta na tua mesa e tu faz tudo, tu abre casa, tu abre... Isso não é Deus não, viu? Não é vontade de Deus não, isso aí. Não, porque eu estou servindo. Não, isso não é vontade de Deus não. A gente tem que se colocar no nosso lugar. Amém? Minha mãe, ela dizia algo muito interessante. Tudo que é demais é sobra. Então, você cristão precisa abrir os olhos em relação a isso. Aí essa profeta aí, esse tal profeta, fazia o que, irmãos? Quando ela queria renovar o guarda-roupa, porque esse povo gosta de desfilar, sempre roupa diferente, né? Sempre roupa nova. Aí falava assim, ligava para ela, irmã, tive um sonho contigo. Misericórdia. E que sonho é esse, irmã? Ela falava, não, irmã, eu preciso ir aí na tua loja, preciso te ver. Deus me deu uma revelação. Eu falei assim, meu Deus, aí eu só, né, e dentro de mim já começou, quem me conhece já sabe. Deus me deu uma revelação. E que revelação? Não, eu preciso ir aí. Aí eu só ouvindo. E na revelação vinha que ela era veaca, que ela precisava pagar o dinheiro que te devia. Não, pastora, quando ela vinha assim, vamos supor, ela devia 2, aí vinha com 100 reais, né? Aí, irmã, porque eu tive um sonho, e esse sonho, olha só, abre o olho, né? Irmã, tem uma cova aberta para você. Aí, né, os irmãos que não lêem a Bíblia, que fica na mão do povo, ela falou assim, mulher, pelo amor de Deus, tem uma cova, e eu só ouvindo, tem uma cova aberta para você, e eu vim aqui para orar, para fechar essa cova da morte, nesse povo da inveja, e tarará. E a mulher, né, as coisas já não estavam indo muito bem, porque ela ficou presa. Irmãos, esse povo prende as pessoas, pega as pessoas inocentes, né? Ou que, sei lá, se faz inocente. É como se fizesse, irmãos, uma lavagem cerebral. A gente só pode. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Por isso que você tem que pedir ao Senhor, abre os meus olhos, Senhor, para aquilo que eu preciso abrir, os meus ouvidos. Senhor, me ensina a dizer não. Diga não, meu irmão. Não. Ó, irmão, cliente que sabe, pessoa que usufrui de você, irmão, pede ao Senhor, Senhor, né? Senhor, volta para longe de mim, em nome de Jesus. Não precisa isso, irmão, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Aí eu fiquei ouvindo. Sim, irmã, e ela trazia o dinheiro para pagar? Não, pastor, eu só vinha só vinha com a tal da profecia, diz que tinha que fazer uma oração e darará. Aí aproveitava. O que você tem de novidade? O que você tem de novidade? Estou vendo tanta coisa nova. Aí ela ia renovar, aumentar mais a conta. Minha irmã, eu fiquei tão revoltada com isso. Meu Deus.
A palavra do Senhor declara que a gente não tem que dever nada a ninguém, a não ser o amor. A palavra do Senhor declara que a gente não pode comprar fiado. Não pode. Aí eu falei assim, irmã, vamos sentar aqui, irmã. Você sabia que desde que a gente nasceu tem uma cova aberta para cada um de nós? Porque um dia a gente nasceu, a gente vai viver, a gente vai morrer. E aí, pastora? Irmã, todo mundo tem uma cova aberta. No dia certo a gente vai ocupar essa cova. Eu comecei a rir. Ela, eita, pastor, é mesmo? Irmã. A partir do momento que você nasceu, tem uma cova preparada. Porque vai ter o dia que você vai morrer. Vai ter o dia que eu vou morrer, que outro vai morrer. Né? E é assim. Então, meu irmão, vamos orar para que, irmão, tem gente que é mesmo no reino, ele rouba. Ele tem um meio de tirar. Irmão, tudo que eu tiro do outro, o favor, né? Tudo que eu me apego àquele que tem, que o favorece-me, isso não é de Deus. Eu me revolto por quê? Porque isso no reino de Deus não era para ser assim, irmãos. Não é para ser assim. Mas existem as pessoas, irmãos, que são inocentes. Né? Olha, se um profeta disser assim para você, isso não é coisa do profeta, não. Isso é coisa do homem, do homem. Olha, não compre sem falar comigo. Não venda sem... Irmãos, pastor, ele não ficou para decidir sua vida, não. Ele ficou para orar. Você vai orar, Senhor, pastora, ore comigo aqui por esse propósito. Irmão, vamos orar. Se for de Deus, vai dar tudo certo. Se não for de Deus, Deus vai afastar de você. É simples assim, simples assim. O pastor não ficou para dizer para você, irmã, a hora de vender é agora. Não, irmã, agora não é hora de comprar, não. Não, irmão, ao invés de comprar, compra para mim, porque eles vão pegando a Bíblia, irmãos. Eles vão pegando a Bíblia, né? Aí eles vão lá naquele projeto, né? Em que o profeta chegou na casa da viúva, faz para mim um pão. Mas ali era a direção de Deus, irmãos. Deus já tinha dito que uma viúva iria sustentar ele. Então ele estava na direção de Deus. Tanto é que abençoou. Irmão, aquele que gruda em você, que ele não te abençoa, sabe? Aí caia fora disso aí. Caia fora, irmãos. Tem gente que abre a porta da casa dele para tudo. Abre a loja para tudo. Né? Abre a sua vida para tudo. Minha irmã, em nome do Senhor Jesus, abra para Jesus. Jesus é que nos abençoa, Deus é que abençoa. Aí tem pessoa que fica na mão do homem, só faz o que o homem quer. Está amarrado isso em nome de Jesus. Tem gente que é assim, né? Ai, ai. E aí eu dei a palavra, então, irmã, você vai ligar para esta abençoada? Veja só, irmãos. Aí eu peguei os versículos bíblicos, todinho dei para ela. Olha, Deus diz assim, né? Não deveis nada a ninguém, né? Aí eu dei os versículos todinho para ela. Você vai ligar para essa bendita, ou quando essa bendita vier, porque ela, quando era para cobrar, ela, irmã, qualquer hora eu passo aí. Irmã, eita, irmã, preciso passar aí, né? Veja que era uma veiaca, irmãos. Era uma veiaca. Eu falei assim, cara, ela não tem nem autoridade para estar em cima do altar. Meu Deus do céu, como tem coisa nesse mundo. O povo aproveitador, aproveitando as ovelhas. Irmãos, quando eu dei os versículos bíblicos chaves sobre o que uma pessoa de Deus, qualquer um, pode ser pastor, pode ser missionário, pode ser quem for, que ele não pode, porque Deus não autoriza. Sabe o que a profeta, ela disse? Irmã, tá repreendido. Você está misturando as coisas de Deus com as coisas naturais da vida. Como assim? Você está misturando as coisas de Deus. Aí quando ela me disse, minha irmã, não venda mais nada para ela, minha irmã. Não venda mais nada. Diga, ó, enquanto a senhora não pagar, aqui a senhora não tem crédito. Aqui a senhora não compra. E começa a orar a Deus. Senhor, ela vai pagar tudo que ela me deve, né? Eu não dei a ela, não presenteei ela, ela vai pagar tudo. Porque era muito dinheiro, irmã, era muito dinheiro.
E eu falei assim, irmã, eu vou orar com a senhora. E peça a Deus. Senhor, por um caminho veio. Mas por 7 caminhos, Senhor, leva. Tira da minha visão, tira do campo da minha vida, tira do campo da minha loja. E assim foi, ela pagou. Mas como assim? Você está misturando as coisas de Deus, as coisas da palavra de Deus com as coisas da vida. Eu falei assim, irmã, existem pessoas que elas chegam na nossa vida e elas vão por conveniência. Elas veem que eu posso servir, que eu posso dar, que eu posso, sabe, ser um tapete para ela pisar. E nós não podemos ser assim. Amém? Não. Então, eu sempre digo, Jesus nos libertou. Em alguns lugares, nos escravizou. Então, abra o seu olho. Tudo tem tempo, hora, e Deus não está nesse negócio. Peça a Deus para abrir os seus olhos, amém? Para que você seja uma pessoa de Deus mesmo, uma pessoa abençoadora, mas que você não seja uma pessoa que o outro aproveita de você, porque isso não provém de Deus. Amém? E tenho dito. E terminamos assim a nossa mensagem de sexta-feira. Vamos orar? Em nome de Jesus, vamos orar? Irmãos, não deixe ninguém abusar da sua inocência. Não deixe ninguém abusar da sua vida. Irmãos, cada um no seu quadrado. É claro que nós servimos a Deus, abençoamos aos homens, mas nós servimos a Deus. E tem gente que está aí servindo ao homem e não tem nada de Deus nisso aí. Amém? Tem desse povo aproveitador. Então, nas suas orações, Senhor, não me deixa, né? Não deixa ninguém na minha vida com esse espírito de Labão. Espírito de Labão é espírito aproveitador, que aproveita, que suga. E tem gente que suga o outro mesmo, irmão. Suga, mas suga a vida, suga a casa, suga a família, suga os bens, suga. E daqui a pouco quando você vai despertar, né, você está com raiva de Deus. Mas você não orou a Deus, não lê Bíblia. O problema é que o povo não lê a Bíblia e não vê que essas coisas acontecem. Amém? Então, vamos orar. Em nome de Jesus. E ei, lembre, desde que nós nascemos, tem uma cova aberta para nós. Porque um dia a gente vai morrer. Amém, irmão? Eita, meu Deus do céu, né? Tem gente que vai... Mande essa live para muita gente, irmãos. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Parece brincadeira, Senhor. Parece brincadeira. Mas tem gente, meu Deus, que se aproveita da nossa inocência, da nossa bondade, meu Deus, do nosso desejo de servir ao Senhor. Tem gente que se aproveita, meu Deus, do nosso comércio, da nossa casa, da nossa vida financeira. Ah, meu Deus, tem gente que se aproveita do nosso tempo. Tem gente que suga o nosso tempo, faz um devorador, meu Deus. Esse espírito de Labão, meu Pai, não pode prevalecer na nossa vida. Meu Deus, se há aqui no nosso meio pessoas que vão ouvir essa live, meu Pai, se elas estão passando por essa situação, meu Deus, que elas se levantem, Senhor, em oração e em atitude. Em oração e atitude. Porque essa irmã teve que ter uma atitude. E depois que recebeu tudo, a profeta com raiva pagou. Mas também nunca mais foi comprar nada na mão dela. Ou seja, o Senhor trouxe a libertação. Porque foi para a liberdade
que Jesus Cristo nos libertou. Então, meu Deus, liberta, Senhor. Liberta esse meu irmão, essa minha irmã, que tem uma amizade conveniente, que tem uma amizade até cristã, que é por conveniência. Meu Deus, liberta, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Quebra, Senhor, essa corrente maligna, Pai. Desperta, Senhor, do sono, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos sim um canal de bênção uns para os outros, mas nós não podemos abusar da graça, nós não podemos abusar, meu Deus, daquilo que o Senhor preparou. Então, Pai, aonde houver abuso, aonde houver, meu Deus, expertise, em nome de Jesus, por um caminho entrou, mas por 7 caminhos vai bater em retirada. E abençoa, Pai. Abençoa esse meu irmão, abençoa essa minha irmã. Abençoa com todas, Senhor, com tudo aquilo que o Senhor já preparou. Pai, hoje já é sexta-feira. Meu Deus, eu peço ao Senhor que o final de semana seja um final de semana, Senhor, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua unção, de descanso, de renovo na fé. Que no domingo todos estejam na sua igreja, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. E eu creio, meu Pai, em um final de semana de grandes milagres, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nos traga na segunda-feira, para caminharmos e aprendermos aqui, Senhor, o próximo episódio, como o Jacó conseguiu sair dessa escravidão espiritual que ele estava com o seu sogro Labão. Graças eu te dou, porque o Senhor sempre nos conduz em triunfo e em vitória. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, e glória a Deus, e aleluia. Olha, fica com Deus, amém. E passamos 10 minutos, né? Mas Deus é conosco. Fique com Deus, tenha um dia de bênção, um dia de vitória e de olho físico e olho espiritual aberto. Você é um canal de bênção, mas nós não podemos deixar ninguém abusar da nossa, amém? Da bênção que Deus nos deu, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique com Deus, fique na paz.